paz do Senhor. É com bastante alegria que nós começamos o nosso devocional de sábado, né? Dia 4/4 de 2026. Hoje eu estou fazendo aniversário, viu? Aniversário de renascimento, né? Em 1999, dia 4 de abril, estava me batizando, descendo as águas ali, né? Me batizando não, descendo as águas, né? Descendo as águas e sendo renovado. Aleluia. Bom, ele já colocou aí conselhos para orar, vamos orar já? Beleza? Bora orar, né? Bora orar. Mas bom dia, né, para vocês que estão aqui na Capela Irmã Estevanato, né? Bom dia para você que está na sua casa, no seu trabalho. Brincadeira, viu, Tiago? Brincadeira, tá? Aqui na equipe, né? Ângela, Tiago, que Deus abençoe a vida de vocês. E glória a Deus. Vamos orar, gente. Vamos interceder, porque nós precisamos dessa intercessão, buscar a face do Senhor, interceder pela nossa nação, pela nossa comunidade cristã, né, nossa igreja local e também pela nossa família. Quero te convidar a você se colocar na presença do Senhor e levar os teus pensamentos agora ao Senhor e buscarmos o nosso Deus em oração. Oremos ao Senhor. Guarda como a menina dos teus olhos. Nesta manhã, cujas tuas misericórdias estão se renovando em nossas vidas, que venhamos trazer à memória tudo aquilo que nos traz a esperança. Lembrarmos de que nós não fomos consumidos, porque o Senhor está do nosso lado. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, já estaríamos consumidos. Então é isso que venhamos trazer à memória. Por mais que passemos por dificuldades, por mais que passemos por situações contrárias, nós temos que lembrar que somente o Senhor tem a destra fiel, a mão forte, e nos toma pelas mãos e nos conduz. Nesta manhã, preciso colocar diante de Ti a nossa nação, porque a Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu não posso aceitar menos que isso, menos do que a Tua palavra, isso não, a Tua palavra. A Tua palavra é muito importante, e é o que eu dou crédito, Senhor, a Tua palavra. Homens fazem tantas promessas que não conseguem cumprir. Nós fazemos promessas que não conseguimos cumprir. Mas as tuas promessas e a tua palavra, elas são infalíveis. Não existe falha, Senhor, em tua palavra. Uma vez prometida, o Senhor cumprirá. Por isso oramos pela nossa nação, que essa nação seja feliz. No dia que todos estiverem assim, como estou agora, de joelhos, confessando que Tu és o Senhor, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É o que eu oro pela nossa nação, é o que eu oro pelo Brasil. Não depositamos a nossa confiança num sistema político, sistema econômico, não, porque são falhos. Assim como nós não depositamos a nossa esperança em homens, não. Por mais que nós oramos, clamamos, intercedemos e lutamos por governantes tementes ao Senhor, governantes que eles vão defender a família, vão defender a tua palavra, a família, a pátria.
Mas a nossa esperança não está nos homens, não estão nos homens. A nossa esperança está num Deus Todo-Poderoso, de onde vem o nosso socorro. Por isso te pedimos, ó Deus, vem libertar esta nação, vem salvar esta nação e perdoa os nossos pecados. Oremos pela nossa casa, pela nossa família, pois a tua palavra diz que o nosso lugar de habitação é um lugar tranquilo, um lugar de paz. É o que nós desejamos. Clamamos a cura do Senhor nos lares, em nome de Jesus. A paz que excede a todo entendimento, tira o espírito de gritaria, espírito de confusão de dentro dos lares. Essa disputa entre o marido, a esposa, entre os pais e os filhos. Não, Senhor, que na nossa casa seja um lugar onde nós vamos exercer a tua palavra, aonde não se tenha inversão de valores. E oramos pela casa do Senhor, pela igreja, a nossa comunidade cristã, a nossa igreja local. Nós oramos colocando diante de ti o anjo da igreja, aqui no manda aqui o pastor Joel Estevanato. O Senhor continue guardando, livrando de todo mal, satisfazendo os desejos do coração do teu servo. Algo que tem colocado diante de ti, Senhor. E que em nome de Jesus, a sua esposa, Leonor, seja abençoada, toda a sua casa. Abençoa os ministérios, o ministério eclesiástico desta igreja, os líderes de ministério, líderes de departamentos, servos teus que têm se colocado para fazer esta obra. E abençoa as famílias, as vidas que compõem esta igreja, Senhor. Que o Senhor continue guardando, fortalecendo e sustentando. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, com bastante alegria, vamos entoar louvores a este Deus maravilhoso. Louvemos ao Senhor. As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata.
Senhor. Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional. Lembrando que daqui a pouquinho nós estamos no Espírito Mor, né? 24 horas aqui no ar, buscando a presença do Senhor. E você pode falar, mas o que é isso? O Espírito Mor, né? É a junção do Espírito Val e o clamor, né? Então, para a gente dar continuidade, tá? E daqui a pouquinho, quero convidar vocês, daqui a pouquinho, eu vou fazer uma palestra, tá? Uma palestra sobre os remanescentes de Israel, baseado ali em Isaías 11, sabe por quê? Né? No comecinho da semana, eu cheguei aqui, né, falando da cronologia bíblica, tá? E eu falei das promessas do profeta, né? Então, eu não dei, eu até falei, gente, eu não estou aqui com a referência, tá? Mas eu estou trazendo a referência de antemão para vocês, que é o profeta Isaías, né? O capítulo 11 do profeta Isaías, e também sobre a nação, né? Que a tribo de Dan estava ali concentrada. Então, daqui a pouquinho, tá? 8h30, tá bom? 8h30 e nós vamos até às 10 horas com essa palestra sobre os remanescentes. É imperdível, gente. É imperdível. Sabe por quê, Ana? Sabe por quê? Sabe por quê, Ângela e Tiago? Nós não podemos deixar na dúvida, né, a igreja do Senhor. Então, como teve essa pequena falha, tá, esse lapso de memória, eu falei, então, eu quero trazer algo para a igreja para que a gente esclareça juntos, né, essa profecia, tá certo? Então, daqui a pouquinho, às 8h30, nós vamos ter a nossa palestra e nós vamos até às 10 da manhã. Você virá? Corre, ainda dá tempo, corre, tá bom? Então, venha assistir esta palestra, ainda dá tempo. Nós temos amanhã os nossos 2 cultos, culto de comunhão e adoração, às 10 da manhã e às 19 horas. É aqui na Casa de Oração para Todos os Povos, o templo da igreja, aqui o Brasil para Cristo, no Mandaqui. Lembrando que esta igreja ela é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Joel Estevanato. Tá certo? Tem mais algum recadinho? Não? Tem certeza, gente? Tem? Então vamos para a palavra do Senhor. Essa semana, né, nós estamos observando que ungidos dominam o seu modo de pensar. Eu sei que não é fácil, eu sei, mas o Espírito Santo nos dá o domínio próprio, até mesmo no modo de pensar. Martim Lutero, ele escreve que, obrigado, antes de falar do Martim Lutero, a palavra da semana está em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. E Martim Lutero, ele escreve uma frase célebre que, né, nós não podemos impedir que os pássaros rodeiem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos, né? Então, ninhos sobre a cabeça, né? Então, assim são os pensamentos, tá certo? Nós não podemos impedir que os pensamentos venham, mas nós temos a capacidade de repreender a cada um e a gente doutrinar a nossa mente para que nós venhamos pensar nas coisas do alto. Filipenses 4:8, pensar nas coisas do alto. E a palavra de hoje está em Jó, livro de Jó, capítulo 4, os versículos 7 e 9. Jó, capítulo 4, os versículos 7 a 9, que diz assim a palavra do Senhor, na versão NAA, tá? NAA, tá certo. Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam mal. Isso mesmo, eles colhem. Com o hálito de Deus perecem e com o sopro da sua ira são consumidos. Senhor, desde já repreendo o espírito de confusão.
para que não haja ruído nesta comunicação. Me ajuda, Senhor, me ajuda, para que eu seja claro nesta manhã, e tanto eu seja edificado pela Tua palavra, e esses ouvintes que estão nos seus lares, na sua casa, esse feriado prolongado, ou virão esse vídeo daqui 1 ano, daqui 2 dias, mas que o Senhor continue falando da mesma forma que hoje o Senhor está falando com as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó, depois de um discurso que ele tem ali com Deus, Jó está discutindo com Deus. Jó, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu, porque Jó está sofrendo muito, gente. Jó está sofrendo muito. E quem no momento de dor não falou alguma asneira? Quem no momento de dor até olhou para cima, não duvidando da existência de Deus, mas falou: Senhor, está difícil, eu tenho que passar por isso mesmo. Por isso que a nossa oração, nós temos a palavra do Senhor. Jó é um dos primeiros livros da Bíblia. E pela história, né, Jó viveu ali, quase na época de Abraão, um pouco antes. Então Jó não tinha a Bíblia escrita, mas Jó, ele tinha um conhecimento de Deus. Ele tinha ouvido falar de um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Imagina como era a oração de Jó. Mas Jó, a palavra diz que Jó era temente ao Senhor e se desviava do mal. E Jó, ele está ali conversando com o Senhor, mas é uma oração, é um diálogo de amargura. Quando nós falamos sobre a paciência de Jó, quando a gente vê aqui o capítulo 4 de Jó, a gente olha assim, tá, ele foi paciente, mas teve seus momentos de dores. E Jó, ele é desafiado ali pelos seus 4 amigos. E essa fala é uma primeira fala de um dos amigos de Jó, de Elifaz, um amigo. Mas alguém que não tinha a noção de quem era Deus. Alguém que não caminhava com Deus. E por isso ele fala assim, eu vou ler agora na NVI, tá? Ele fala assim, eu estou aqui com a minha NVI aberta, tá? Mas vou deixar que a Ângela coloque para que todos nós venhamos refletir, ler juntos, né? Refletir juntos sobre a versão NVI. É o 4, 7 a 9. Tá ótimo. Tá ótimo. Então diz a palavra do Senhor: reflita agora. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição. Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos. Pelo vento da sua ira, eles perecem, eles morrem. Eles não tinham noção daquilo que Jó estava passando. Jó estava passando por uma provação. E eles já chegam, desculpa até o termo, gente, com o pé no peito de Jó. Ah, com certeza, você fez alguma coisa, Jó. Isso daí, com certeza, é a ira divina. Então nós temos que parar, pensar naquilo que nós vamos falar. E a palavra ela é bem clara, que até um tolo se passa por sábio quando se cala. Há momentos de falar,
há momentos de se calar. E eles passaram por um tempo. Eles passaram mais de dias olhando e chorando ali junto com Jó. Poderiam ter permanecido daquela forma, mas começaram a abrir a boca. Começaram a falar. Então, trazendo a aplicação desse dia, desta palavra, gente. Primeira aplicação diz assim: não seja como os amigos de Jó, que não possuíam um pensamento em harmonia com Deus, pois julgavam que todo sofrimento era um castigo divino. A questão em si é que os amigos de Jó não entendiam a dor de Jó e nem estavam em concordância com Deus. Por isso, suas palavras, por mais que tinham ali um fundo de verdade, elas não agradaram a Deus. E por isso, era uma prova que Jó estava passando e não um castigo divino. Não agradou a Deus porque era uma prova que Jó estava passando. Sabe, essas pessoas que tudo falam, Deus está pesando a mão. Deus está castigando. Ei, peraí, eu tenho um Deus de amor. O meu Deus é um Deus perdoador, um Deus de amor. E ele fala, se eu for reto, se eu for justo, eu vou até passar por dificuldades, mas a sua destra fiel estará comigo. Eles sabiam o diálogo que Deus teve com Satanás? De tocar nos bens materiais de Jó, mas preservar a vida? Eles não sabiam. Não tinham comunhão com Deus. Muitas vezes, nós falamos algo sem refletir na palavra de Deus. Algo sem refletir, ter uma intimidade com Deus. E eles até falam, olha, reflita agora, pense bem. Só que eles esqueceram de pensar. Só que eles se esqueceram de refletir em Deus. E aqui, na sequência, diz, lembre-se que o maior inocente que pereceu foi o próprio Senhor Jesus. Que pecado fez o Senhor? Aponta os pecados do meu Senhor. Não tem como apontar. Porque o meu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele foi sacrificado como um cordeiro santo, um cordeiro puro. Por isso que ele é o cordeiro da paz. O pão vivo que desceu dos céus para nos alimentar e morreu em nosso lugar. Então, quando nós formos dominar os nossos pensamentos, o nosso modo de pensar, neste momento de aflição, no momento de angústia, no momento de dor, que venhamos lembrar do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, ali naquela cruz, e que não sejamos infectados com o vírus do vitimismo, pois quem morreu pelos nossos pecados foi alguém que sem pecado algum sofreu por nós. Há muitas pessoas que sofrem dessa síndrome do vitimismo. Porque as coisas só acontecem comigo, é porque eu nasci assim, é porque a minha família era assim, né? Igual essa síndrome do vitimismo que estava ali na vida de Gideão. E depois a gente vai ver que o Gideão, esse homem que a Bíblia relata, ele não soube lidar com os seus vitimismos. Nós temos que saber lidar com tudo aquilo que nós passamos, mas não olhando para a nossa ótica humana, mas olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz que ele foi como um cordeiro mudo ali para o matadouro. Ele não olhou para o lado, olhou ali os seus algozes e ficou praguejando, não ficou lançando palavras maldizentes àqueles homens, aquelas mulheres. Às vezes pessoas até tinham vivido ali um milagre, uma cura,
ou visto o milagre, uma cura, mas não se condoeu com o sofrimento do nosso Senhor Jesus ali naquela cruz. Porém, nós temos a oportunidade todos os dias, de lembrar da mensagem que o Senhor Jesus nos deixou, a mensagem da cruz. E assim, a gente mudar a nossa forma de pensar. E aqui em terceiro e último lugar, não tenha um pensamento condenatório, nem vingativo sobre aqueles que sofrem, pois a Deus cabe julgar e vingar. Quando entende que deve fazê-lo, você não é juiz dos seus irmãos. É o Senhor que sabe e entende quando fazer tanto a vingança como o juízo. Então, nós não somos juízes dos nossos irmãos. Essa aplicação já diz tudo, gente. E vai ser até desnecessário eu endossar ou acrescentar algo sobre esse ponto aqui, pois concordo fielmente com essa aplicação. Que nós não venhamos ter um pensamento condenatório. Por mais que pessoas estejam ali fazendo aquilo que é errado, nós não podemos condenar estas vidas. Julgar as atitudes, sim. Opa, pecado é pecado. E a gente julga através da palavra do Senhor. E a vingança? Não. A vingança pertence ao Senhor. O julgamento pertence ao Senhor. Cabe a nós olharmos para o Senhor Jesus e fazer aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele colocou em nossas vidas. Então, que venhamos orar, que venhamos dominar os nossos pensamentos, conforme a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E nesta manhã, quero fazer junto com vocês a oração do dia. É uma oração intercessória também. A Ângela vai projetar para a gente na tela. E nós vamos pedir para que o Senhor nos ensine a ter um coração misericordioso. Então curva a sua cabeça. Não, mas, exato, curva a sua cabeça depois que você ler junto comigo, né, o início desta oração, e depois no desenvolvimento desta oração, aí sim, você curve a sua cabeça. Mas lembre-se da palavra do Senhor e continue lendo, continue, na verdade, orando, refletindo e colocando a palavra do Senhor na sua oração. Vamos orar, gente. Ensina-me, Jesus, a ter um coração misericordioso e uma mente calma para não pensar em vinganças. Não me permita viver de ódio antes que eu saiba condenar as obras das trevas, mas amar aqueles que estão presos nelas. As obras das trevas, Senhor, elas têm que ser expostas. Elas têm que ser condenadas. Porém, as pessoas que estão presas nessas obras das trevas, elas têm que receber a libertação que vem de Ti, Senhor. Então não nos permita viver de ódio. Que nós saibamos condenar as obras das trevas, mas amar aqueles que estão errando, que estão pecando. Não cabe a nós a vingança. A vingança cabe a Ti. Que venhamos ter um coração misericordioso, um coração calmo e um pensar tranquilo, lembrando sempre dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos ter um coração misericordioso. E já emendo nesta oração a bênção do Senhor para as nossas vidas, nesse dia, sábado. Que o Senhor continue abençoando a nossa família,
Que hoje seja um dia produtivo. Aqueles que estão no descanso, com a sua família, que eles venham buscar mais e mais, Senhor. Estar junto com a sua casa, com a sua família, pois é um tempo muito precioso. Aos nossos irmãos aqui, na nossa igreja local, que tenham a consciência e venham também fazer esse espírito mó, para que estejamos juntos, que separe um tempo dessas 24 horas, para estar aqui buscando a tua face, na leitura da palavra, nos cânticos, nos louvores, nas palestras. Desde já eu peço a ti, Senhor, abençoa, continua abençoando este nosso empenho, essas 24 horas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Desde já te agradecemos e te louvamos, pois sabemos o quanto tu és fiel e o quanto, Senhor, tem conduzido as nossas vidas para vivermos de vitória em vitória e de glória em glória, em teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Meus amados irmãos, o nosso devocional está chegando ao final, né? Podemos até falar, mas calma, gente, calma, que se Deus quiser, segunda-feira, estaremos aqui. Lembrando, tá, que o nosso Espírito Mor, ele começou ontem, às 20 horas, né? E vai até às 20 horas de hoje, né? Às 20 horas de hoje, sábado, hoje é dia 4, né? Até hoje, dia 4. Eu falando do meu... Isso... Encerra hoje, glória a Deus, glória a Deus. Então, às 20 horas de hoje, tá? Nós temos o nosso Espírito Mor. Na verdade, o culto hoje é às 19 horas, né? Das 19 às 20 horas, né? Então, o nosso culto é aquele culto dinâmico, igual aos 12 dias de clamor, tá certo? Mas, se você, eu não te chamo só para o culto de encerramento. Eu também te chamo para que você dedique, você que pode, é claro, se dedicar 1 hora aqui na casa do Senhor, né, refletindo na palavra, ou até mesmo escutando uma palestra, os louvores. Venha, você não vai se arrepender, tá certo? Lembrando também que nós temos algumas unidades da nossa agenda Apacentai, né? Nós temos, e você que ainda não adquiriu a sua agenda Apacentai, então corra e venha adquirir a sua agenda Apacentai aqui na nossa livraria. Lembrando que aqui o nosso templo fica na Avenida Ultramarino, número 616. Avenida Ultramarino, número 616. Está aí, né, o nosso Apacentai e também o Apacentai Kids para edificação das nossas crianças, tá certo? Glória a Deus. Então, foi dito todos os recadinhos. Agora eu desejo que a bênção do Senhor recaia sobre a sua vida. E você que pode levantar as tuas mãos, curvar a sua cabeça, levantar as tuas mãos em posição de recebimento, assim, ó, assim. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. A igreja diz, amém. Eu deixo com vocês um forte abraço da família Manda Aqui. Beijos, beijos, beijos. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Faz andar pela luz, sou de ti escolhido pra levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção, derrama sobre mim um som de poder. Unção do teu